Levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo apontou um rombo de 4,7 bilhões de reais na Previdência Municipal em 2017 e que pode chegar a 5,8 bilhões esse ano. A dívida crescente pode consumir até metade do orçamento municipal em menos de 10 anos, comprometendo a cidade dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, e para falar sobre essa questão e comentar os principais pontos da reforma da Previdência Municipal, que já está aqui na Câmara, eu recebo o advogado e também coordenador da área previdenciária da Escola Brasileira de Direito, o Teodoro Vicente Agostinho. Teodoro, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade aí de tratarmos de assunto tão caro, né, aos brasileiros e em específico aos servidores municipais. Vamos lá, então. Precisamos realmente de uma nova reforma previdenciária municipal? Se sim, o porquê? Bom, esse é o debate que pauta não só a política municipal, mas a política nacional, né? É necessário uma readequação do sistema como um todo previdenciário, e aí vamos fazer um enfoque mais aqui na área municipal. É natural que sim, a gente precisa fazer uma readequação de sistema, o brasileiro realmente vive mais, tem as questões de entradas e saídas, mas quando se mexe ou quando se fala em readequação ou mesmo em reforma previdenciária, o debate tem que ser amplo, não só com a base política, mas sim também com nós, especialistas na matéria, e também com a sociedade. Eu acho que o principal que a gente tem que colocar aqui é a questão de transparência. A transparência é fundamental quando a gente vai mexer ou trabalhar com a questão previdenciária. E quais são, então, os principais pontos aí dessa reforma municipal? Bom, o que a gente pôde levantar sobre os pontos, de imediato, é o aumento da contribuição, né? Hoje o servidor, em linha geral, ele contribui com 11%, então vem se falando num aumento aí de 14% e talvez num período até uma contribuição suplementar, podendo chegar a ter essa contribuição até 18%. Perceba que é bastante dinheiro, né? Isso reflete diretamente no bolso do servidor e, em contrapartida, a prefeitura também entraria aí aumentando a sua cota patronal de 22% para 28%. Eu acho que o primeiro ponto é verificar, realmente é necessário esse aumento tão impactante, porque nós estamos falando aí, a grosso modo, de 7%, o que representaria bastante dinheiro para o servidor. Então, no primeiro passo, pegando aquela palavra de transparência, a gente precisaria verificar quanto já foi utilizado disso no passado, se foi reposto ou não esse dinheiro, como é que isso ficaria, se for o caso, e a prefeitura não ter repassado, ela que parcele o que se pegou lá atrás, antes talvez de trazer esse impacto tão duro para os servidores públicos municipais. Bom, tem outros pontos aí também, né? A prefeitura também pretende passar alguns imóveis e bens aí em desuso para a Previdência atual, né? Para tentar reduzir esse rombo. Tem algumas outras questões aí, né? São medidas que foram colocadas, né? Olha, vamos dar os imóveis que estão em desuso para a Previdência. Bom, vai dar, mas aí, vamos lá, é um imóvel que ele está passivo que eu digo, se está em desuso, vai ter o imóvel, acaba se tornando passível para também a instituição de previdência. Então tem que ver se esse imóvel está ativo, se está alugado, se tem renda de locação, e aí sim entrando dinheiro para os cofres aí da Previdência Municipal, tal como, se não me falha a memória, eles também colocaram no projeto que aquilo que se for cobrado e recebido de dívida ativa, também seria passado uma parte aí para os cofres da Previdência. Mas de quanto nós estamos falando? Como é que será feito esse repasse? Acho que esses pontos também são importantes aí estarem bem elucidados para os servidores. Bom, uma outra questão aí é a criação de uma alíquota suplementar, uma previdência suplementar aí para os atuais servidores e aposentados e também para a própria prefeitura, é isso? É um pouquinho diferente. A questão do suplementar é aquilo que nós estávamos conversando. Ele vai subir de 11 para 14 no primeiro momento. Se precisar, vai ter uma alíquota suplementar, tanto para a prefeitura quanto para os servidores, podendo para o servidor chegar até 18%. Tá? E para a prefeitura podendo chegar até 28%. Esta questão de complementar é o que se fala de previdência complementar. E aí, para ficar mais claro, a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo, porque assim, existe a proposta que o governo atual do Michel Temer está tentando propor, que aí tornaria essa previdência complementar obrigatória para os regimes próprios, que é o que nós estamos falando aqui, regime próprio de servidores municipais. Dentro dessa proposta, eles estão trabalhando sem que esta esteja ainda aprovada, tá? Então, qual é a ideia? Olha, se você já ganha no teto do regime geral, que hoje é R$ 5.531 e alguns centavos, se você quiser ganhar acima disso,
Se o seu provento é mais do que isso, e lá no futuro a sua aposentadoria você quiser isso, você terá que fazer a opção por essa previdência complementar, tá? De maneira facultativa. Se você não fizer, o que você terá garantido lá na frente é o teto do regime geral. Então essa é a proposta. Para aqueles que não recebem o teto, eles também darão a facultatividade, dentro da proposta municipal, de eventualmente entrar nesse processo, né, nesse regime de previdência complementar. E aí funcionaria mais ou menos de que forma? Para cada quantia que o servidor der, a prefeitura vem e dá essa quantia de maneira igualitária. Então, você dá R$10, a prefeitura também daria R$10 para garantir isso lá no futuro. Seria um sistema diferente do sistema atual de repartição? Isso, o que nós temos hoje, muito bem colocado, é um sistema de repartição simples. Para ficar fácil com quem está nos acompanhando, todo mundo contribui para aquele bolo e depois vai dividindo. Não necessariamente em cotas iguais, depende do como é o seu provento. Na capitalização, não. Na capitalização, isso é importante dizer, a capitalização, ela advém do que você capitaliza, do que você contribui. Então, você seria o responsável por essa economia, vamos colocar desta forma, e a prefeitura, né, no caso o município aqui de São Paulo, entraria com uma outra parte e teria uma outra instituição administrando isso daí. Agora, na sua opinião, essa previdência complementar, ela implica em prejuízos para o servidor? Olha, é difícil falar em prejuízo ou mesmo em positivo, né? É importante saber o seguinte, quanto é que vai render, aonde será aplicado, de comprar, quem fará a gestão desse dinheiro. Isso é que impacta para, num futuro, nós verificarmos se foi interessante ou não. É lógico que se a gente analisar uma cultura do brasileiro como um todo, não só aqui do município de São Paulo, nós não temos a cultura de poupar. Nós não somos educados financeiramente. Então, a grosso modo, a previdência complementar seria uma poupança forçada. Basicamente é isso. Como eu não sei poupar, eu vou adquirir um plano de previdência privada, nesse caso aqui complementar, porque a prefeitura também entrará com a quantia para lá no futuro eu ter a garantia de que aquele dinheiro ficou guardado. O problema todo é, esse dinheiro realmente ficará guardado? A gestão desse dinheiro terá responsabilidade? Nós temos aí na notícia no cenário nacional alguns fundos de previdência complementar pertencentes a uma determinada categoria que não vem passando por um bom momento porque houve uma má gestão do dinheiro e, como consequência, quem acaba sendo penalizado? Os próprios servidores ou os trabalhadores que fizeram a opção por esse plano. Aí teria que ser criado um novo órgão para administrar essa questão? É o recomendável, um novo órgão dentro do que prevê a legislação de previdência complementar, com uma transparência, e nesse caso aqui uma transparência fora do normal, tem que ter um acompanhamento contínuo. Os servidores que fizerem a opção pelo plano de previdência complementar têm que procurar informação, orientação para saber o que está sendo contratado, porque o detalhe aqui do plano de previdência complementar é que eu não tenho um valor específico que eu receberei lá no futuro. É dentro de uma média do que você contribuiu e, obviamente, do aporte que a prefeitura também estará falando, né, do que o município fará dentro da sua contribuição. Então, é muito importante que essas regras, caso sejam aprovadas, que elas fiquem muito bem esclarecidas para a população aí dos servidores municipais de São Paulo. Bom, entre esses principais pontos da reforma está também aí a reestruturação do IPREM, né, que é o Instituto de Previdência aqui municipal, né? É importantíssimo a reestruturação, né? Quando a gente fala em gestão e principalmente em regimes próprios, que a gente vê que hoje realmente enfrentam determinadas dificuldades, é que seja o seu corpo diretivo, o seu corpo de funcionários ocupados por pessoas que estudaram, que se especializam na matéria previdenciária, atuários que se especializaram na questão atuarial e financeira, para que a gestão do dinheiro, e nesse caso o dinheiro público / dos servidores públicos, seja extremamente bem feita. Bom, atualmente a Prefeitura de São Paulo aqui, ela conta com 122 mil funcionários ativos e 97 mil inativos e pensionistas, né? A Prefeitura quer aí, pretende aprovar que esse projeto seja aprovado aqui pela Câmara até o final de março, né? Mas a Câmara pretende também realizar até algumas audiências públicas aí no sentido de tentar esclarecer para a população os principais pontos dessa questão. Isso é fundamental, as audiências públicas, e lembrando, né, que nas audiências públicas é importante também a participação
com uma pluralidade de opiniões. Então, chamar especialistas na área, chamarem os economistas, os políticos, é claro, para que a gente possa tentar chegar num plano que seja adequado. É só importante ressaltar que na proposta também, eles falam uma palavrinha que normalmente para o servidor ou para quem não é da área é um pouco diferente, que é segregação de massa. O que isso significa de maneira talvez para esclarecer? Aqueles que já estão no sistema ficam dentro da regra atual e aqueles que entraram de um determinado momento para frente, eles teriam uma administração diferenciada. Então, as receitas de entradas e as despesas seriam exclusivos dos servidores que entraram do plano para frente. Então, isso é o que nós chamamos também de segregação de massa, para que fique claro aí para a população que nos acompanha. Tá certo. Queria agradecer demais a participação do advogado, também coordenador da área previdenciária da Escola Brasileira de Direito, o Teodoro Vicente Agostinho, falando um pouquinho com a gente aqui sobre a reforma da Previdência Municipal. Muito obrigado, Teodoro. Eu que agradeço a oportunidade.